Olha, agora nós temos o prazer de receber aqui, mesmo que virtualmente, para uma entrevista ao vivo, o senador da República, o piauiense, Marcelo Castro. Boa tarde, senador. Boa tarde, Helder. Um prazer muito grande falar aí com a TV Costa Norte, da nossa querida cidade de Parnaíba. Estamos à disposição. Também aqui do nosso norte do estado do Piauí. Senador, o senhor relatou a PEC que propõe o fim da reeleição para os cargos do Executivo e a unificação das eleições. Nós exibimos essa reportagem aqui durante esta semana e foi um dos grandes motivos de debate aqui pela população. Quais são os principais benefícios que essa proposta ela traria para a administração pública brasileira na sua visão? Primeiro, Helder, a gestão pública. Nós entendemos que o advento da reeleição no Brasil foi um grande malefício que se fez à gestão pública no Brasil. Porque hoje, quando um prefeito, governador ou presidente da República toma posse, ele já toma posse com a cabeça dele pensando na reeleição. Então, as ações do prefeito, do governador, do presidente da República, são voltadas muito mais para a reeleição do que para a gestão. Eu gosto sempre de citar o seguinte exemplo, que eu acho que é muito elucidativo. Suponhamos que um prefeito tenha sido eleito, está organizando o seu secretariado e que vá nomear o secretário de Educação, que é a secretaria mais importante que tem, tanto a nível municipal, estadual ou nacional. E aí tem um candidato que é aquele professor emérito, reverenciado, que todo mundo respeita, que todo mundo admira, dedicado exclusivamente à educação do seu município, que pretende ser o candidato de educação. Mas este, por óbvio, não tem voto, ele é só professor. E tem um outro pretendente que não tem os predicados que o primeiro tem, mas que tem a voto. Eu pergunto a você, faço a você a seguinte pergunta: qual dos dois o prefeito vai escolher para ser o seu secretário de Educação? Helder, no mínimo, nós já criamos um conflito. No mínimo, o prefeito vai ficar numa dúvida. Se nomeia aquele que é mais adequado, que é para fazer uma boa gestão, ou se nomeia aquele que tem votos. Acredito que, em grande parte das vezes, vai escolher aquele que tem voto. Por quê? Porque ele precisa ser reeleito. Agora, vamos supor a hipótese de que que a nossa legislação não permitisse reeleição, como nós estamos propondo, um mandato de 5 anos. Aí o prefeito toma posse, vai organizar o seu secretariado. Por que ele vai escolher aquele que tem mais votos, se ele não é candidato? Eu acho que, por óbvio, a tendência sempre será escolher aquele mais adequado para ele poder fazer uma boa gestão para deixar o seu nome na história como prefeito, ou como governador, ou como presidente da República do seu município, do seu estado ou do seu país. Então, eu não tenho a menor dúvida, e sobretudo, Helder, essa questão de eleição de 2 em 2 anos. Isso atrapalha enormemente a administração pública. Porque o prefeito, se ele for reeleito, passar 8 anos à frente da prefeitura, ele vai passar 8 anos fazendo eleição. Porque as eleições são de 2 em 2 anos. Ele não tem sossego. Ele está todo o tempo fazendo ações para surtir efeito eleitoral. Então imagine o quanto nós perdemos em gestão pública. Porque termina sendo relegado a um segundo plano aquelas obras estruturantes de resultado de ações de execução mais demorada. Então, uma obra estruturante de médio e longo prazo, normalmente ela é deixada em segundo plano, porque o prefeito precisa de ações que gerem resultados eleitorais imediatos. Então, os defeitos são tantos, mas eu vou enumerar mais alguns. Por exemplo, hoje é uma regra geral que o prefeito, quando vai para a reeleição, que o governador, quando vai para a reeleição, o presidente da República que vai para a eleição, é a regra geral, não estou dizendo que aconteça em todos os casos, termina
o prefeito, o governador, o presidente da República, se utilizando da máquina pública em benefício próprio. Olha o resultado eleitoral das eleições passadas no Piauí. E no Brasil. No Brasil, nós tivemos 2.900 e tantos candidatos a prefeito na eleição passada, que disputaram, que foram para a reeleição. 2.400 e tantos foram reeleitos. 83% dos que disputaram a eleição foram reeleitos. Olha a desigualdade que está entre um. Qual é o princípio da democracia? O princípio da democracia é haver uma isonomia de condições para os candidatos terem as mesmas chances de disputar o pleito. Hoje está completamente desequilibrado, porque quem está no pleito tem uma chance muito maior. No Piauí, esse dado foi a 89%. Nós temos estados como o Amapá e como Roraima, que 100% dos prefeitos que disputaram a reeleição foram eleitos. Nós temos estado como Alagoas, que 98% dos prefeitos que foram para a eleição foram reeleitos. Então, é completamente desigual a disputa eleitoral para quem está no cargo, para quem não está. Presidentes da República, do Fernando Henrique Cardoso para cá, só o Bolsonaro perdeu a eleição. Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma foi reeleita, não é? E só quem perdeu a eleição, que não conseguiu ser reeleito, foi o Bolsonaro. Então, é uma desigualdade muito grande. Então, são várias desvantagens que tem, que evidentemente há um consenso hoje, é uma questão polêmica. Desde que eu cheguei aqui, Helder, em 1999, que eu luto contra a reeleição. A primeira proposta de emenda constitucional que eu apresentei quando cheguei aqui no primeiro semestre de 1999 foi exatamente pondo o fim da reeleição, um mandato de 5 anos para todo mundo e coincidência das eleições. O meu parecer hoje, 26 anos depois, fim da reeleição, coincidência das eleições, mandato de 5 anos para todo mundo. Então, eu não mudei de ideia durante esses 25 anos. E hoje eu vejo, graças a Deus, que aquilo que eu tinha consciência, convicção de que era um malefício para o Brasil, hoje nós temos praticamente a unanimidade aqui do Senado, de todos os senadores, todas as senadoras, contra o Instituto da Reeleição. Eu acho que dessa oportunidade nós vamos colocar de uma vez por todas fim na reeleição do Brasil e vamos voltar à nossa tradição republicana. Porque em todo o período republicano do Brasil nunca houve reeleição para prefeito, governador e presidente da República. Desde a primeira Constituição de 1892, a de 1932, de 45, de 67 e 68, nunca se admitiu reeleição para cargos executivos no Brasil. Cometemos esse erro e vamos corrigir agora. Aliás, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que foi o patrocinador da reeleição, que ele foi o primeiro presidente reeleito do Brasil, imitando a Argentina, que tinha permitido o Menem lá ser reeleito, o próprio Fernando Henrique Cardoso já teve a oportunidade de se manifestar publicamente, de fazer artigo contra a reeleição e reconhecer o erro que cometeu. Senador, o senhor acha que essa matéria ela tem possibilidade de ser aprovada logo pelas casas? Acredito que sim. Há uma grande chance que no Senado não tem a menor dúvida que nós vamos aprovar por ampla maioria, talvez até por unanimidade. Né? Unanimidade a gente não pode garantir, porque sempre tem alguém na contramão da história. Mas há um consenso hoje muito forte de que a reeleição é um malefício e que nós vamos aprovar. E acredito que na Câmara também nós conseguiremos aprovar o fim da reeleição. O que é que nós temos de divergência aqui? É o mandato de senador. Porque hoje o mandato de senador são de 8 anos. O mandato de deputado, de governador, são de 4. Então o mandato de senador são 2 vezes o mandato de deputado. Isso, Helder, é uma prática corrente na maioria, na quase totalidade dos países democráticos do mundo. Vamos citar o exemplo aqui dos Estados Unidos, que é um país que nós sempre procuramos dar como exemplo. Os Estados Unidos, o mandato de senador são de 6 anos, mas o mandato de deputado são 2. Ou seja, o mandato de senador nos Estados Unidos corresponde a 3 vezes o mandato de deputado. No México, aqui nosso país vizinho também, aqui da América Latina, o mandato de senador são 6 anos, mas o mandato de deputado são 3.
Na Austrália, a mesma coisa, são 6 anos e de deputado 3. Na Argentina, o mandato de senador são 6 anos, mas o mandato de deputado são 4. E assim é o exemplo do mundo inteiro. O mandato de senador, normalmente, ele é mais extenso do que o mandato de deputado. E na nossa Constituição, ela traz que para ser deputado federal, a pessoa só precisa ter 21 anos. Para ser senador, ele precisa de 35 anos. Então, o Senado tem essa conotação no mundo inteiro de ser uma casa de pessoas mais idosas, mais experientes, mais vividas, mais traquejadas, mais moderadas, mais ponderadas. Então, não é sem razão que o Japão chama o Senado de lá, que é o sistema bicameral como o nosso aqui, de Casa dos Conselheiros. Então, por isso mesmo que é reservada o Senado uma maior estabilidade. E essa estabilidade se dá por uma duração também maior do mandato. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado 5 anos. Mas eu não tenho a menor dúvida que na hora que nós formos para o plenário, nós iremos aprovar o mandato de 10 anos para senador. Por quê? Porque como as eleições serão unificadas e o mandato serão de 5 anos para todos, nós só temos duas alternativas. Ou o mandato fica de 5 ou o mandato fica de 10. E, naturalmente, nós achamos muito mais adequado, seguindo a norma internacional, um mandato de 10 anos. Que é bastante conexo e próximo a esse tema, o senhor apresentou recentemente o 6º relatório sobre o novo Código Eleitoral. Quais são as principais inovações dessa versão? O que o nosso cidadão precisa ficar atento a essas discussões e aquilo que está sendo analisado e debatido aí no Senado? Bom, as inovações são muitas, é um código muito extenso, são 898 artigos. Nós fazemos uma consolidação de 7 leis que tratam do sistema eleitoral no Brasil e partidário, e consolidamos tudo isso numa lei só. Então, a partir de agora, o código sendo aprovado, nós não precisamos mais saber qual é a lei que nós vamos pesquisar. Vai ter uma lei só tratando do sistema eleitoral do Brasil, tratando da legislação eleitoral e da legislação partidária. Então, você tinha perguntado sobre... As novidades do relatório. Sim, as novidades. Então, uma das novidades que nós trazemos aqui é uma quarentena para juízes, promotores, policiais, delegados e militares de uma maneira geral. Por quê? São carreiras de Estado que nós entendemos que são incompatíveis com a política. A pessoa não pode ser juiz e político a um só tempo. Ele não pode ser promotor e juiz, delegado e juiz, militar, policial e juiz, militar e político. Não pode. Então, as duas profissões, as duas atividades não podem se encontrar. Uma tem que ser separada da outra. Na Câmara veio um afastamento de 4 anos, em definitivo, para juiz, promotor, policial, militar, delegado, para ele poder se afastar para ser candidato. Nós estamos reduzindo esse prazo para 2 anos. Achamos mais razoável, achamos mais comedido. 2 anos é um prazo mais adequado, porque quem for se candidatar, imagina, a pessoa é juiz, quer ser candidato, é todo o direito dele. Ele se afasta da magistratura 2 anos antes e vai disputar a eleição. 2 anos por quê? Porque 2 anos é o prazo que a pessoa realmente precisa para poder promover a sua candidatura. Então, nós estamos reduzindo para 2 anos. Isso é uma grande inovação. Delegado, policial, militar, que quiser ser político, a partir de agora, se o código for aprovado, terá que se afastar 2 anos antes também. Agora, a grande inovação que nós estamos fazendo é a reserva de cadeiras para mulheres. Hoje, o Brasil tem uma situação muito constrangedora no cenário internacional. Nós somos o 137º país do mundo que tem a menor representação feminina no parlamento. Nada justifica isso se 82% é de mulheres. Então, nós estamos criando
reservas de candidaturas. O que é que está dizendo o nosso relatório? Que nem parlamento do Brasil, nenhuma Câmara Municipal de qualquer um dos 570 municípios do país poderá ter menos de 20% de mulheres. Nenhuma Assembleia Legislativa, que são 27 no Brasil, poderá ter menos de 20% de mulheres como deputadas. E na Câmara Federal, não poderá ter menos do que 20% de mulheres aqui no nosso parlamento. E mais, nenhum estado do Brasil poderá mandar para o parlamento aqui em Brasília, para o Congresso aqui em Brasília, para a Câmara Federal, menos do que 20% da sua representação. Por exemplo, o Piauí, nós temos 10 deputados federais. Hoje nós não temos nenhuma mulher, são 10 homens. Tinha sido eleito uma mulher, que era a Rejane Dias, mas ela foi para o Tribunal de Contas e foi substituída por um homem. O que é que nós estamos colocando? Que o Piauí não poderá mandar para Brasília em nenhum ano menos do que 2 mulheres. Então, nós acreditamos que com isso nós vamos criar uma cultura da participação feminina na política, do envolvimento das mulheres, que vão servir de exemplo e de modelo para outras mulheres entrarem na política, e nós vamos criar uma cultura da importância da participação da mulher na política. E isso nós acreditamos que, com o decorrer do tempo, nós vamos ter um número cada vez maior de mulheres na política, o que é e que é decente, que evidentemente nós vamos estar de acordo com a maioria dos países do mundo, e não numa situação tão constrangedora que nós temos hoje. Helder, nós temos hoje no Brasil mais de 700 municípios que não têm uma mulher vereadora. Nós temos mais de 1.600 municípios do Brasil, que quando somos 2 é praticamente a metade dos municípios brasileiros, que só tem uma mulher. E evidentemente que essa situação é uma situação que nós não podemos admitir. A mulher precisa efetivamente de um papel mais efetivo, mais decisivo na participação política, e nós estamos dando essa chance agora do Código Eleitoral, que, se for aprovado como está no nosso relatório, as mulheres terão uma participação política muito mais efetiva de agora em diante, quer seja a nível municipal, estadual ou federal. Senador, nós estamos aí há mais de um ano da campanha para 2026, mas o senhor está aí com uma pré-candidatura bastante consolidada. Recentemente foi anunciado que o senhor já tem aí o apoio de 188 prefeitos piauienses. Eu gostaria de lhe perguntar como é que está realmente essa base de apoio, se ela influencia realmente a sua campanha, como é que está a articulação com o governador Rafael Fonteles, os demais partidos da base aliada também, para essa formação dessa chapa majoritária. A possibilidade de manutenção real dessas atuais posições do MDB, então, nessa composição para 2026? Sem nenhuma dúvida, Helder. Deixa eu lhe dizer, o verdadeiro político democrático, ele tem que ter, quem vive na democracia, tem que ter uma dose de humildade muito grande. Não existe campanha ganha de véspera. Eu estou numa posição, digamos assim, muito favorável, graças a Deus, né? Porque todas as pesquisas que foram feitas no Piauí, já foram feitas 2 pelo Instituto Amostragem e uma pelo Instituto Datamax. São 2 institutos de grande credibilidade no estado do Piauí. E todas as 3 campanhas, todas as 3 pesquisas, me colocam em primeiro lugar na intenção de votos no estado. Fico muito agradecido e vejo que há um reconhecimento do povo do Piauí ao meu trabalho aqui como senador. Mais importante, recentemente foi feita uma pesquisa pelo Instituto Amostragem só na capital, em Teresina, para avaliar o desempenho do mandato dos senadores do Piauí. E eu, novamente, tive uma avaliação muito positiva. 41% dos entrevistados declararam que eu fazia um mandato ótimo e bom. Então, eu tive 41% de ótimo e bom. E o mais importante é que de ruim e péssimo, eu só tive 10%. Qualquer político do Brasil que você fizer uma pesquisa, ele tem 10% de ruim e péssimo, porque tem sempre aqueles do contra. Então, o meu mandato é muito bem avaliado
pelo povo do Piauí. Isso me dá uma gratificação muito grande de saber que os meus irmãos piauienses reconhecem o meu trabalho que eu faço aqui no Estado. E, efetivamente, na última vez que nós fizemos a contabilidade, eu estava com 196 prefeitos que haviam frequentado o meu gabinete e que haviam declarado que a sua intenção de votar em mim para a reeleição. Além disso, dos 30 maiores municípios do Piauí, que tem aproximadamente mais de 50% da população do estado, eu só tenho 4 municípios que não declararam apoio ainda à minha candidatura. Então, tudo isso, juntamente com estamos do lado do governador Rafael Fonteles, que tem mais de 80% de aprovação, que tem o apoio de 26 dos 30 deputados estaduais, 8 dos 10 deputados federais, 2 dos 3 senadores. Estamos do lado do presidente Lula, que é o lado que o povo do Piauí gosta de votar. Todas as eleições, o Piauí dá a maior maioria proporcional ao presidente Lula de todos os estados do Brasil, ao Piauí. Então, são todos os fatores que convergem de maneira favorável à minha reeleição. Isso é para eu descansar e achar que está... Não, pelo contrário. Isso é um estímulo para eu trabalhar cada vez mais em favor do Piauí, buscar o reconhecimento do nosso povo e pleitear a minha reeleição, porque eu sendo reeleito, evidentemente que vou continuar nessa mesma toada, trabalhando cada vez mais pelo meu Estado para melhorar a vida do nosso povo. Senador, gostaria de agradecer o tempo que o senhor reservou aqui para debater esses temas importantes, para falar um pouco também da política nessa conjuntura piauiense aqui com a nossa população da planície litorânea. Desejar um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, Helder, me coloco sempre à disposição de vocês e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem aí de comunicação pela TV Costa Norte. Bom trabalho, boa tarde.